Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde você estiver, quando você estiver, e hoje nós temos o nosso MBCV Cast especial, que são os de quinta-feira à noite, onde nós sempre trazemos um convidado para falar sobre um assunto que seja importante, contemporâneo, que seja dentro daquele tempo que a gente esteja vivendo, né? Então, você é muito bem-vindo em nos acompanhar nesse MBCV Cast e também quero te dizer, nós estamos no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, MBCV, Ministério Batista Cristo é a Vida. E nós temos como proposta nesta igreja ser solução. Nossa orientação é essa, orientação para ser solução e não para dificultar a vida das pessoas. E nós sempre temos, às quintas-feiras à noite, trazido um convidado que nos fale sobre esse cotidiano da vida, sobre esse crescimento que todos nós precisamos buscar. Estamos no mês de junho, o inverno já chegou, né? E nós estamos aqui nesse novo tempo, nesse novo momento histórico. E nós vamos hoje conversar com o nosso querido pastor Gabriel Oliveira. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja no momento que você estiver ouvindo, muito obrigado pelo convite, pela participação e é muito bom, né, poder estar aqui hoje compartilhando um pouco mais a respeito dessa história com você também. Obrigado. É isso aí, gente. Pastor Gabriel, ele é pastor, é um jovem empreendedor, é um jovem pastor, ele é casado, né? E também é supervisor das bases do Ministério Internacional Joad no estado de Minas Gerais. Então, é uma pessoa que tem uma experiência de vida já bastante marcante, né, na vida de outras pessoas. No entanto, ele tem pouca idade. Qual a tua idade? Atualmente, pastor? 26 anos. 26 anos, né? E já tem uma trajetória, uma história que ele está construindo. E nós vamos falar hoje sobre a cultura geracional, né? Sobre essa maravilhosa ferramenta que é você, desde quando a criança nasce, saber exatamente e intencionalmente aquilo que você quer plantar no coração da criança para que ela possa crescer, para que ela possa se desenvolver. Claro, não tirando a identidade dela, pelo contrário, potencializando a identidade dela para que ela possa ser um bom cidadão, para que ela possa ser uma boa pessoa. E a gente vê dentro dessa tua trajetória, né? Eu vou chamar ele de Gabi, né? Para os mais íntimos, né, Gabi? A gente tem visto nessa tua trajetória exatamente isso acontecendo, intencionalmente as coisas acontecendo. Então eu queria que tu contasse para a nossa audiência, desde o momento em que tu chegou na igreja, por que tu chegou, quais foram as situações que te levaram você chegar até a igreja e essa trajetória que você fez dentro do ministério, né, e até onde você está chegando hoje. Sim, vamos lá então. É isso aí, vamos ouvir. Começamos aí nossa história ainda criança, né, 7 anos de idade, na verdade já começa no 6, criança muito problemática. Né? Faz parte, criança é criança, mas em questão de comportamento, foi uma fase da vida onde eu era muito agitado, né? Algumas pessoas tiveram esse privilégio de serem meus líderes dentro do Joad, dentro da escola batista, e foi uma fase conturbada de comportamento, enfim. E aí um determinado dia, como meus pais eram chamados muito na escola, né? Era briga, era desrespeito aos professores, e a Escola Batista foi fundada em 2002. E no ano de 2002 mesmo, uma colega de trabalho do meu pai falou que tinha sido fundada a Escola Batista, que estava nesse processo de crescimento, e ela então indicou para mim vir estudar na escola. Aí em 2003 eu vim estudar na Escola Batista, só que foi um momento de muita dificuldade, né? Cheguei, não sabia ler e escrever direito, enfim, foram várias coisas que aconteceram. Eu tive uma professora que me adotou. Oi.
E ela tá até hoje e ela sabe, ela fez uma grande diferença na minha vida e na família, que é a Prof. Grazi, né, aqui na Escola Batista. Então ela foi me acompanhando, foi ensinando. Ela estava do meu lado na escola quando eu chorava, porque não sabia ler e escrever. Os meus colegas já estavam mais avançados do que eu, mas rapidamente ela me ajudou a recuperar isso. E dentro da Escola Batista vi as ministrações. Então eu comecei aquilo que eu escutava aqui, eu comecei a levar para minha casa. Minha família também naquela fase era desestruturada, era uma família problemática, estava próximo ao divórcio. E eu lembro, era o pastor Erlei que fazia as canções do culto das crianças, enfim, a gente tinha todos aqueles momentos, né? Se tem alguém que eu acho que passou pela mão de todo mundo aqui na igreja, fui eu. Né? Onde é que tinha uma atividade, eu estava ali com essas pessoas. Enfim, certa vez, meus pais, então, discutindo muito, num sábado à noite, eu, ainda com 7 anos de idade, eu tive, vamos dizer assim, uma ousadia do Espírito Santo, chama assim, uma ousadia de pedir para que cada um se sentasse num sofá diferente. Eu sentei no canto de um outro sofá e comecei a falar com eles: olha, essa família é de Deus. Essa família aqui não é do diabo. E ele está tentando destruir a nossa família. Com 7 anos. Com 7 anos. Né? Então, isso faz parte do entendimento. E eu acho que hoje tenho certeza que alinha com o meu propósito de vida. Sim. De acreditar que uma criança, que um junior e adolescente, ele é capaz, né? Ele não é mais a igreja do amanhã, mas ele já é a igreja do hoje. Sim. Então ali foi esse processo, isso foi num sábado. Na quarta-feira, meus pais, então, eles vieram ao culto na igreja, e desde então, isso foi no ano de 2003, por volta de junho, julho de 2003. Desde lá, então, a gente nunca mais a abandonou. Né? Então, aí na sequência eu entrei dentro do Ministério Joad. Então comecei a ser ministrado, passei também pelas mãos aí dos fundadores, né? As pessoas que estavam no início também. Tive o privilégio de andar com cada uma das pessoas que hoje a gente serve junto, como supervisores dentro do Joad. Ministério infantil, né? Cada experiência, assim, desde fazer uma panelinha de oração. Então, eu sempre fui muito marcado por tudo aquilo que a gente faz. Então, a questão de memória, a questão de guardar. Então, hoje pessoas que são pastores do MBCV também foram meus líderes, formadores. Então, assim, eu tive o privilégio de ter as pessoas, assim, não em questão de cargo, mas servidoras, tive elas me formando ainda na infância. Né? Então, elas cresceram e eu também cresci, porque eu fui formado por essas pessoas. Mas o bom, assim, não querendo te interromper dentro da tua linha de raciocínio, né? Mas eu vejo e acho importante a gente falar isso para a audiência também, dessa continuidade. Porque se tivessem desistido, ou se você fosse alheio durante esse processo, também não teria. Mas você estava com o coração aberto, permitiu, né, se permitiu ser ensinado, né? Isso, algo assim que eu desenvolvi muito cedo, foi a questão da gratidão e um amor a Deus. Eu entendo que quando a gente cria mesmo quando criança, ela é capaz de criar um amor verdadeiro a Deus. E como que eu vejo que a gente cria esse amor? Com experiências. Experiência no congresso do Joad, né? de chorar, de me derramar diante de Deus, desde pequenininho. Então isso foi construindo e dando esse amor e essa vontade de continuar. Eu sempre, para mim, o Joad, a igreja, se tornou mais interessante do que qualquer outra coisa na vida. Então aqui foi o lugar que mudou minha família, o lugar que eu vi meu pai largar a bebida, eu vi meus pais se amarem de verdade como um casal, e isso criou uma referência de amor a Deus na minha vida, porque ele fez tudo. E mesmo se não tivesse realizado algumas coisas, a única razão, né, de permanecer firme é o amor a Deus também. Então foi uma continuidade. Dentro do Joad eu passei por algumas diferentes bases, né? Fui da sede por um período, depois passei o meu Júnior 2 no Mundo Novo, e os meus adolescentes, então, eu fui para Canudos. Também tive várias experiências em diversos lugares, né? E cada lugar construiu algo diferente na minha vida.
na minha adolescência ainda, vamos dizer assim, com 12 anos eu me descobri ministerialmente. Foi quando eu já era uma pessoa que, se tivesse que limpar a igreja, se tivesse que arrumar as cadeiras, com 12 anos eu sempre fui muito grande, então aparentei ter mais idade. E aí sempre ajudando, o que precisava. E com 12 anos eu assumi o meu primeiro ministério. Eu fui trabalhar na recepção dos jovens em Canudos. Então eu ficava lá, firme na minha postura, cuidando dos carros, né? Aqui ninguém toca. Então eu fui passando por esse processo de, na época em Canudos, quando a gente mudou de prédio para um lugar maior, tava lá no dia 31 de dezembro, desmanchando, desmontando, era o único adolescente, tinha eu e mais um amigo, assim, enfiado no meio dos adultos. Sim. Então, onde tinha algo para fazer na igreja, a gente se colocava à disposição. Aniversário de 15 anos, casamento, durante minha adolescência, não sei o que foi isso, porque eu sempre dizia, não, eu tenho um culto dos jovens, eu tenho uma atividade do Joad, eu não troco para ir no... Normalmente a gente tem, né, na adolescência, aquela festa de 15 anos da filha do amigo do nosso pai. Eu disse, não faz sentido para mim. Mas nesse tempo, não querendo, né? Não. Mas teu pai também já tinha entrado pro ministério, né? Sim, aí a minha família, no primeiro ano, já entrou. E levou algum tempo também para ir se envolvendo. Né? Isso é legal de falar, eu vi a minha família servir. Então tinha reuniões do Ministério da Recepção em domingo à tarde sempre. Eles participavam do ministério e eu sempre vinha junto. Então eu vi eles servirem desde cedo, né? Eu vi eles atuarem na igreja, se colocar à disposição. Então foi, já que a gente está falando de cultura geracional, eu também vi isso na vida dos meus pais e consegui repetir. Buscou ali neles, daí depois que eles tiveram uma experiência com o Senhor também, a tua referência, né? Exatamente. Porque antes não era referência, teu pai, como tu falaste, né? Tinha as questões pessoais dele. Mas depois que ele aceitou Jesus, veio para a igreja, começou a servir no ministério, você viu ali também uma referência paterna, que é uma cura também, né? Uma cura para se poder entender o amor de Deus, precisa da cura. E é tão interessante como muda essa questão da família. Eu brinco que até o time de futebol, como eu não gostava das atitudes do meu pai quando eu era bem criança, eu não quis ser do mesmo time de futebol que ele. Ele me obrigava a ir assistir os jogos com ele e eu não gostava. Então eu falei, não, meu pai ele torce pro Grêmio e eu disse, não, eu vou torcer pro Inter. Né? Porque exatamente por essa falta de referência naquele momento. E depois, claro, eu continuo do Inter. Eu ia dizer, não tem como mudar essas coisas. Não tem como mudar, né? A gente continua do Inter. Mas realmente foi criado e em vez de time de futebol, agora tem um exemplo de servir. Né? Um exemplo de estar dentro do reino. E nesse processo, em alguns momentos, meu pai ele foi contra. Né? Mesmo estando na igreja, assim, ele foi um pouquinho contra algumas participações ministeriais. Na época específico, o Joad, ele pensava, não, o Joad é uma bagunça, o Joad é um problema, e ele não entendia. Muitas vezes a visão de fora é de alguém que não entende. E de repente ele foi, né, agora está em alta a dengue, mas ele foi picado pelo mosquitinho do Joad. E aí transformou, e aí hoje a família toda veio a participar do Joad. Meu pai, minha mãe, minha avó, meus tios, meus primos, aí foi... Irmã, hoje minha irmã está na liderança, então assim, foi um processo bem legal. É uma construção familiar. E voltando ali só um pouquinho na questão da adolescência também, foi um dia que eu realmente desenvolvi. Meu ministério fui convicto. Depois, com 18 anos, fui para o exército. Na sequência, eu pensei, vou para um seminário de teologia. Às vezes dentro disso, a gente espera uma grande revelação de Deus, mas eu estava um dia em casa, de folga do exército, e de repente veio assim na minha mente, vai para um seminário de teologia. Aí eu já tinha ouvido falar de algumas pessoas que fizeram em Belo Horizonte. Aí eu escrevi no Google, seminário de teologia em Belo Horizonte. Aí eu olhei, abriu assim o CTMDT, que foi onde eu fiz. Olhei, gostei e me inscrevi. Aí quando minha família chegou em casa, eu disse, olha gente, eu tô indo embora. Meu Senhor. Simples, né? Eu tô indo embora. Porque o que eu entendi? Quando eu coloco a minha vida diante de Deus, eu não tenho mais restrições. Posso fazer tudo quanto Ele me coordena.
Então vamos lá. Fui embora para o meu seminário de teologia e fui parar em Minas Gerais. Né? Fui morar, claro, existe um processo, mas não é bem o nosso assunto do momento, mas Sim. foi um processo difícil para chegar lá. Mas cheguei. Né? Primeira coisa foi a determinação. Fui para Minas e mal apenas sabia do que estava começando. Né? Fui fazer meu seminário de teologia, fui me preparar em abril de 2017, me preparar para o ministério. Em abril de 2017, esses dias eu estava olhando, recebi uma mensagem da pastora Eliane, me dizendo, escuta, e aí, vai ficar ou vai voltar? Me lembro disso. Então, Orei antes de mandar a mensagem. E aí, nesse processo, eu decidi voltar. Né? E foi tão especial voltar, porque eu também tive uma reaproximação com a minha família, uma construção de algumas coisas que ainda precisavam, né? Consegui ser esse suporte. Casei, né? E vim pro ministério. Na época, voltando, comecei a ajudar aqui na sede, até chegar ao ponto de estar em Canudos. Aqui na sede tu ajudou nos jovens, né? Nos jovens. 2017, 2018 e metade de 2019. Né? Fui contribuindo com os jovens, mas eu tenho algo no meu coração de... Eu não posso ficar parado. Como assim? Eu não posso ficar estabilizado em um local. Eu me dou muito bem formando pessoas. Então, para onde eu vou, eu sempre busco essa multiplicação. Então, eu tinha muito no meu coração, que foi também porque eu voltei a estar em Canudos. Porque tu também cresceu, eu creio, lá, né? Cresceu lá. Isso é uma coisa importante, né? Nossos ouvintes aí. Normalmente, quando a gente tem uma bagagem, assim, as pessoas querem sair do lugar de onde cresceram, viveram, né? Porque se acham assim, isso aqui não cabe mais em mim, né? E você fez o efeito contrário, né? Eu quero lá para ajudar eles, para melhorar a vida deles, né? Isso é uma coisa interessante. Então, eu busquei esse crescimento fora, né? Busquei estratégias, conhecimento, e sempre tinha no meu coração, dentro da situação, em Canudos, e eu tenho um olhar especial para aquelas pessoas. Eu disse, se eu conseguir sair desse lugar e conseguir desenvolver tanto na minha vida, eu também posso ajudar pessoas a se desenvolverem. Canudos hoje, para quem é de fora do estado ou de fora da cidade, é o maior bairro aqui de Novo Hamburgo. E eu creio que é o maior, de mais população também, eu não sei quantos tem. Hoje em torno de 85 mil pessoas. Imagina, um bairro com em torno de 85 mil pessoas, né? Então, é muita gente nesse bairro, né? E aí eu tenho uma conexão com Canudos, não adianta. Né? Quando a gente tem uma direção de Deus e de formas estratégicas da parte de Deus, acabei parando lá. Né? O pastor saindo da igreja, enfim, e aí eu tava meio que apoiando lá, olhei em volta assim, quem agora? Né? Para quem vai? E aí chegou minha vez. Então eu falei, vamos fazer isso. É algo que eu tava meditando muito, a maneira como Deus trabalha. Né? Eu lembro ainda quando foi me dada a função de estar em Canudos, foi falado assim, não, o Gabi ele vai estar aqui até a gente conseguir levantar outra pessoa. Provisoriamente, né? Provisoriamente eu tô há 2 anos lá. E tranquilo, né? E hoje eu tô preparando pessoas para, quem sabe, se um dia for necessário seguir adiante, essas pessoas também possam tocar o ministério. Eu creio que seja uma característica tua, essa questão do movimento, né? É uma característica apostólica, né? A pessoa ela não consegue ficar parada muito tempo no mesmo lugar, porque ela tem como característica esse movimento. Ela precisa sair dali para ir, não por rebelião ou qualquer outra coisa, mas porque faz parte. Eu conheço algumas pessoas, alguns pastores, que eles têm um ministério muito específico. Eles vão para o local e eles constroem a igreja. Quando a igreja está pronta, é automático, eles têm que sair daquele lugar para ir para outro lugar, construir outra igreja. Enfim, assim, são chamadas, vocações diferentes, né? Sim. Eu acho muito legal isso, né? Então, a gente está falando sobre essa questão de cultura geracional, né? Hoje, olhando a tua trajetória, desde que tu teve aquele momento onde tu te encontrou com Cristo e você passou isso para sua família até o momento de hoje, eu acho que
Nesse momento, a única coisa que falta, mesmo para o ser humano mais completo, é o filho, né? O resto, você já conseguiu galgar, mesmo com 26 anos, muitas posições e já teve em muitos lugares diferentes, né? É uma experiência muito boa. Poder. Às vezes, quando eu vou conversar, algumas pessoas dizem, nossa, mas você é tão novinho. E passou por isso, né? Às vezes a pessoa acha que é história, mas quando a gente se entrega de verdade para aquilo que Deus ele quer, a gente começa a ir para lugares inimagináveis. Né? Hoje, dentro do Juad, eu estou desenvolvendo essa função, esse papel de supervisor em Minas. Abrir bases, fundamentar algumas bases do Juad. E tô indo assim, desses dias eu estava na roça, agora voltei de Minas de viagem, estava lá no meio da roça, a gente começa a andar café. No meio do café, a gente abriu uma base do Juad. Aí temos as cidades, aí vamos para Formiga, aí vamos para Belo Horizonte, aí vamos para o interior, né? Tinha esses tempos um pedido do Juad em Varginha. Eu pensei, vou conhecer o ET de Varginha, enfim. Então a gente começa a andar por lugares e eu sou muito observador. Cada lugar e cada pessoa que eu ando, eu gosto de, vamos dizer assim, modelar a pessoa. No sentido de o que ela faz de bom, o que essa pessoa tem de melhor. Não, vou olhar para essa pessoa. Entendi. O que essa pessoa tem assim de grande dentro dela. Vou olhar, olha que legal. Então assim, tem lugares que eu vou que família. Tem um pastor específico lá em Minas que é família. Eu olho para a família deles, não é perfeita, mas eu olho para a família deles e enxergo assim, uma casa de amor. Uhum. Eu digo, legal, minha família pode ser assim. Aí eu olho para uma igreja assim, minha igreja pode ser assim. Então é extrair o melhor de cada lugar que a gente passa. Essas experiências que se tem, né, no decorrer da jornada. Se tu consegue pegar o positivo, tu vai se tornando uma pessoa melhor, uma igreja melhor, uma família melhor, né? Então, nós temos 2 pontos. Primeiro, um ponto que eu queria abordar, que a gente, para essa questão de cultura geracional, a gente precisa aprender a ensinar os filhos e os netos de forma correta, intencionalmente, né? Conheci esses dias um pastor que o primeiro presente que ele deu para o filho foi uma Bíblia. A despeito de, como menino, todo mundo, vou dar uma bola, né? Não, a primeira coisa que ele deu foi uma Bíblia para os filhos dele. E uma das coisas que ele declarou assim, eu espero que os meus filhos também tenham como prática, a primeira coisa para dar para os seus filhos uma Bíblia. Quer dizer, ele está fazendo algo de uma forma intencional, né? Ele está declarando, isso de certa forma é uma declaração, né? Então, a maneira como nós ensinamos os nossos filhos é que, de fato, vão fazer a diferença nessas escolhas que os nossos filhos fazem, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso e entender isso, né? Então, para você que está nos assistindo hoje, você é intencional com os seus filhos? Você consegue enxergar as coisas boas que os seus filhos têm e que podem ser potencializadas? Então, muito importante para que a gente possa ter, assim, uma carreira, né? Uma jornada sadia. E o outro ponto que eu queria tocar, já que é bem o caso do pastor Gabriel aqui, é essa questão de alguém tem que começar um fator de mudança na linhagem. Vamos fazer um cenário, né? Se você não tivesse conhecido a igreja, se você não tivesse vindo para cá, se você não tivesse conhecido Cristo, tua família seria uma família disfuncional, teu pai na bebida, com certeza com o tempo eles se separariam, né? Você não sei onde estaria hoje, né? Então assim, o fato de que você se tornou o fator de mudança nessa linhagem geracional fez toda a diferença, não só nos teus pais, nos teus tios, nos teus avós, né? Sim. Então, isso é algo fantástico, né? Talvez naquele momento nem tenha sido intencional, né, Gabi? Você não tinha essa noção de intencionalidade. Você fez algo de coração, mas aí olhando de uma forma mais espiritual, que Deus tinha como propósito. Deus alinhavou todas as coisas para que aquele momento acontecesse. E o terceiro ponto, eu tinha 2 pontos, mas me veio na mente aqui um terceiro ponto, é de que muitos que estão nessa carreira da fé
que estão caminhando, que conheceram a Cristo, passaram pelo Ministério Infantil da igreja, passaram pelo JUAD, falando especificamente da nossa igreja, que tem uma solução para cada faixa etária, tem um ministério para cada faixa etária, né? Foi no Ministério Infantil, passou pelo JUAD, depois foi para os jovens, depois foi para o seminário, voltou servindo aos jovens, agora assumiu um dos campos do maior bairro da cidade, né? E hoje casou, enfim, né? Você vai passando por todo esse processo. Porque você tem um foco, você olha e você acredita naquilo. Quantos, daí a gente pode interagir sobre isso, né? E já está quase no finalzinho do nosso podcast, é tudo muito rápido, né? Mas quantos que passaram pela tua vida durante esse processo e que hoje estão ou perdidos, ou em outras igrejas também perdidos, ou em outros locais fazendo aquilo que fazia aqui, mas largou de mão aquilo que recebeu aqui. Isso é algo interessante, né, pastor? Se tem assim, algo na minha vida é a gratidão ao MBCV. Não no sentido de me apegar a uma instituição, mas de entender que neste lugar Deus agiu na minha vida e agiu na minha família. Sim. Né? Como foi falado, gerou toda essa transformação. E às vezes quando eu olho para os lados, assim, eu sinto falta. Tantos amigos, tantas pessoas durante a caminhada e que não conseguiram entender aquilo que Deus queria. Né? Ou deixaram de lado. Teve algo assim que mudou a minha família demais, a minha visão em relação à família, o dia que eu aprendi que o jovem ele tem a tendência de se rebelar contra os pais no sentido de agora eu faço melhor. Né? A gente chega numa fase da vida que a gente olha assim, não, porque ele não sabe fazer. Não, ele não sabe cuidar do dinheiro. Não, ele não sabe cuidar da casa, ele não sabe cuidar da família. E quando eu entendi, opa, não é assim. Foi ele que me criou. Foi ele que me deu o recurso, ele que me deu a oportunidade de crescer até aqui. E agora eu acho que eu sou melhor? Eu acho que está havendo um erro de perspectiva. Sim. E se a gente traz isso para dentro de uma vida espiritual, também tem acontecido. Muitos ganharam suas famílias aqui, muitos amadureceram a sua fé, desenvolveram os ministérios. Desenvolveu a potencialidade. Tudo. Porque é dado espaço para isso, né? O que nós mais temos é esse espaço. E hoje, não, mas quer saber? Eu faço melhor. Então, vou seguir, aqui não é meu lugar. E de certa forma se constrói, mesmo que de maneira disfarçada, uma ingratidão. Não é por não enxergar onde eu fui construído, onde eu fui potencializado. Eu já passei por momentos que pessoas me chamaram, vamos para tal lugar. Eu disse, olha, eu prefiro ficar com resultados do que ficar criando falsas expectativas. Sim. Né? Porque as pessoas criam na cabeça, às vezes eles também têm uma busca, nem sei descrever, mas uma busca assim por cargo. Eu quero, não. Eu preciso entender o meu espaço, fazer dentro daquilo que Deus tem me dado e vai acontecer. As coisas vão acontecer. Então as pessoas às vezes também nessa fuga, eles querem forçar a Deus fazer algo. Não, eu tenho um tempo correto. Né? Então eu tenho um convite também. Se algum desses está ouvindo, que em algum momento abandonou a caminhada, né? Volte para o lugar para ajudar a construir. Eu entendo que se enquanto cristão a gente enxerga problema em algo, porque todo lugar onde tem pessoas a gente tem problema, então se eu enxergo alguma deficiência em algo, eu posso ser solução e não ser um crítico. Né? Então esse é o posicionamento. Isso eu usei até dentro de Canudos. Canudos passou também por várias fases, vários processos de mudança, e antes de ir para o seminário de teologia, um dia eu disse assim para minha mãe, mãe, só tem um jeito de Canudos funcionar. E aí ela riu de mim, né? Eu disse, se eu ir para lá, eu tinha 19 anos. Canudos funciona se eu ir lá fazer. Ela disse, por quê? Porque eu entendo a linguagem deles, eu sei quem é o povo, eu sei como funciona, e se eu estiver lá vai dar certo.
E isso foi em 2015 que eu falei para ela. 2014. Em 2020 eu fui lá e me entreguei e fiz o trabalho. Né? Então, teve um cara muito interessante chamado Dietrich Bonhoeffer, na Alemanha, um teólogo. E durante a Segunda Guerra Mundial, ele teve muitas propostas de ir embora da Alemanha para os Estados Unidos. E dentro desse processo, ele disse, não, eu não vou. Eu vou fazer parte da luta. Porque se eu ir embora e depois que a igreja tiver poder novamente na Alemanha, eu não vou ter moral de ter feito parte da solução. Né? Então, a esses que às vezes querem ir embora, não vai. Né? Seja por qual for o problema, não vai embora. Se coloque à disposição para ser solução. Né? Para também formar novas pessoas. E sim, os nossos pais precisam da nossa ajuda e do nosso amadurecimento. E não tem o porquê a gente se rebelar contra quem nos ajudou a levantar. Não. Sandalinha da humildade, se colocar à disposição. Então esses são os processos. Né? As pessoas às vezes saem da igreja por causa de outras pessoas. Também não entenderam o processo. Não entenderam a caminhada. Não entenderam que Deus está acima de tudo e de todos. Não entenderam que a igreja não é pessoas, não é prédio. Não entenderam o motivo pelo qual foram chamados, enfim, né? Então, uma ótima mensagem para você que está duvidoso, para você que está com medo, para você que está olhando, só criticando, olhando para pessoas, olhando para o pastor, olhando... Não, querido, não é isso, não tem a ver com isso. Tem a ver com você ter um propósito de vida, você cumpri-lo independente de circunstâncias. Nosso MBCVcast já chegou ao fim. Olha que rápido que é, né? Mas foi muito bom a gente ouvir tua história, esse testemunho tão lindo, né? De alguém que vem construindo perseverantemente a sua história dentro do MBCV. Que Deus te abençoe muito, Pastor Gabriel. Obrigado. Né? Eu conheci o Gabriel pequeno, agora já estou aqui chamando ele de Pastor Gabriel, né? Que coisa linda isso. Que Deus abençoe, que você possa continuar sendo esse testemunho de reprodução, né, do DNA de Deus na tua vida, e que quando você for pai, quando você tiver seus filhos, quando você tiver seus netos também, você possa transmitir essa mesma mensagem. Última palavra aí para os nossos ouvintes. Então, deixar meu agradecimento pela participação. Obrigado por você que chegou até o final. Lembre, não desista. Né? E se você está distante, volte para o lugar em que você começou. Amém. Ai, que legal. Então, compartilhe o conteúdo com quem se sumiu, né? Com quem você conhece, que largou tudo, que não está em igreja nenhuma, ou que está meio perdido dentro de igreja, porque o que a gente mais tem hoje é gente perdidas dentro das igrejas. Né? E que você possa, de fato, ser uma bênção na vida de alguém. Deus abençoe e até o próximo.